Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas profissões. In English we say she is a cook. 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 Cook em português, cozinheira. A cook. Cook. Does the cook work at the hospital? Aí aqui a gente vai responder no, she doesn't. Né? Aqui a gente vai lembrar uma das aulas que a gente teve lá no iniciozinho, quando a gente falou sobre simple present. Perguntamos com does, vamos responder com doesn't aqui, porque nós estamos falando da negativa, ok? Então, a gente vai usar o doesn't. Aqui, se eu quiser complementar, aí eu posso fazer uma frase afirmativa aqui. Podemos colocar she works at a restaurant. Is Paula Carosella a cook? Yes, she is. E aqui eu quis colocar justamente esses dois tipos de pergunta. As duas estão no simple present, no entanto, são duas perguntas que são feitas de formas diferentes. E eu sempre vejo que os meus alunos têm problemas com isso quando vão fazer perguntas no simple present. Aqui nós temos uma pergunta que é feita com does e aqui nós temos uma pergunta que começa com o verbo to be. Isso acontece por causa do verbo principal da frase. Aqui, no verbo principal da frase é o work. E o work não é verbo to be, ok? Sendo dessa forma, a gente vai ter que usar o verbo auxiliar does ou do does, né? Para poder fazer frases interrogativas e frases negativas, ok? Já quando nós temos uma frase que tem o verbo to be, daí nós dispensamos o uso de verbos auxiliares. Nós não precisamos usar nem o verbo do, nem o does, ok? Aí a gente pode colocar simplesmente aqui, ó, o verbo que estaria aqui, o verbo to be, né? Depois do sujeito. Aí a gente colocar ele lá pro iniciozinho da frase para poder fazer uma frase interrogativa. Is Paula Carosella a cook? Yes, she is. Ok? Aí eu só vou fazer essa troca. Yes, she is, para poder fazer uma frase afirmativa. Ok? Então, aqui, só para poder ficar mais visualmente organizado, aí nós temos o verbo to be, que dispensa o uso de verbos auxiliares, aqui, ok? E então, os outros verbos é que a gente vai usar o do e o does para fazer negativas e interrogativas quando a gente estiver falando do simple present. So, this is how you spell cook. This is how you spell cook. C-O-O-K. C-O-O-K. A pergunta para essa resposta seria how do you spell cook? Ok? E aí, quando a gente tem duas letras que se repetem, aí a gente fala double. So, double O, double O, double, double. C-O-O-K. E a palavra cook, ela pode tanto servir como noun, como substantivo, ok? Como aqui a gente já vem utilizando ela aqui na nossa frase anterior. Por exemplo, she is an excellent cook. She is. She's an excellent cook. She's an excellent cook. Ok? Ela é uma excelente cozinheira. So, she's an excellent cook. Essa palavra, no entanto, ela também serve para ser usada como verbo.
E aí, a gente pode usar, por exemplo, como she cooks very well. Né? Ela cozinha muito bem. So, she cooks very well. Essa palavra cook, ela tem essa transcrição fonética. Cook, cook. Esses dois Os aqui, juntinhos, eles vão ter esse símbolo aqui que parece com aquele brinco que é colocado no nariz do touro, né? Eu sempre lembro desse símbolo, eu sempre faço a relação desse símbolo com essa imagem, ok? Então, isso aqui, gente, esse símbolo, ok? Ele vai ser short vowel sound, ok? E ele vai aparecer em algumas palavras que a gente até tá bastante acostumado a ver. Por exemplo, em good, ou por exemplo em look, ou em book, ou em foot. Ok? Então, nessas palavrinhas aqui, ó, a gente costuma ouvir esse som good, look, book, foot, cook. Então, short vowel sound, ok? Good, look, book, foot, cook. Existe também um outro som para esses dois ozinhos juntos. Só que, no entanto, ele é um som longo, ok? Long vowel sound. E a gente vai ver em palavras como, por exemplo, moon, ou em food, ou em spoon, ou em broom. Então, acho que vocês conseguem perceber com a leitura dessas palavras que aqui nós temos um som mais longo do que aqui, né? Good, look, book, foot. Moon, food, spoon, broom. Então, aqui nós temos short vowel sound, long vowel sound. The next one. What's this job? What job is it? This is a dentist. Okay? This is a dentist. Dentist. Na nossa palavra anterior, nós só tínhamos uma sílaba. No entanto, aqui com dentist, nós temos duas sílabas. Dentist. Dentist. Então, nós temos duas sílabas para essa palavra, ok? And the stress, né? O stress dessa palavra fica aqui lá no iniciozinho dela, ok? Então, se a gente for a transcrição fonética dela, a gente vai ver isso aqui, ó. Que a primeira sílaba é a mais forte. E aqui mostra pra gente a separação das sílabas, ok? Dentist. Dentist. So here I have some questions for you. So here we have two questions. The first one says, does the dentist work indoors or outdoors? Okay, so try to guess. Vamos tentar adivinhar, ok? Tentar entender isso aqui sem ter que traduzir. So, indoors or outdoors? Okay, inside the clinic or outside the clinic? Okay? So, here we have two options, né? Aqui nós temos duas opções, então a gente não pode responder com sim ou não,
ok? So, the dentist works indoors. Okay? Indoors, inside the clinic. Does he work on your teeth? Aqui eu só tenho uma opção, ok? Então vai ser sim ou não. Does he work on your teeth? Ok? Lembrando aqui, vou fazer um parênteses. Teeth é o plural de tooth. Então aqui a gente tem a palavra tooth. Tooth é para um dente. Se for mais que um, aí a gente tem um plural irregular. Aí vai ser teeth. So, does he work on your teeth? Yes, he does. Ok? Aí eu só troco a ordem. Right? And this is how we spell it. D-E-N-T-I-S-T. D-E-N-T-I-S-T. E você pode tentar em casa também, soletrar essas palavras, ok?